Olá, meu nome é Thiago Caú e sejam bem-vindos ao meu canal. Hoje eu trouxe aqui um assunto muito importante, curioso e bem diferente do que a gente está acostumado a ver sobre One Piece aí no YouTube. Hoje a gente vai falar sobre como funciona o reino do Mokomo do Kedon. Então, nesse vídeo de hoje a gente vai passar por vários aspectos, como a sociedade em si, como esse reino é governado, né? Já que a gente tem aí dois personagens importantes que governam essa ilha, a sociedade, como eu já falei, a dinâmica entre esses personagens e falar também sobre uma das raças mais importantes aí, desde o reino antigo para o mundo de One Piece, que é a raça dos Minks, ou melhor, a tribo dos Minks. Então, fica nesse vídeo que a gente vai falar sobre tudo que envolve o Mokomo do Kedon hoje nesse vídeo. Começando sobre a dinâmica, né? O conceito do que é o Mokomo do Kedon. Então, o Mokomo do Kedon é nada mais, nada menos do que um reino localizado na ilha de Zou e governado pela tribo Mink. Então, para a gente poder explicar melhor como funciona esse reino, a gente tem que entender que existe um personagem muito importante, central na história de One Piece, que é um elefante, né? Que se chama Zunisha. E Zunisha, ele basicamente vive vagando pelos mares da Grand Line. É um personagem que tem associação ali com Joy Boy, é um elefante que não fala, mas ele pensa, ele consegue, através do haki ali da observação, se comunicar com certos personagens, né? Como o caso de Momonosuke no arco de Wano, com o próprio Luffy também e outros personagens. E acima, nas costas desse elefante, a gente tem uma sociedade inteira, ou melhor, um reino, e nesse reino há uma sociedade que vive ali e tem uma certa estabilidade política, se relaciona entre si, não tem tanto acesso ao mundo exterior, e a gente também pode observar que, vivendo nas costas desse elefante que vaga pelos mares da Grand Line, eles são nômades, né? Então, em alguns momentos, esses Minks que seguem nas costas de Zunisha, eles estão se movimentando periodicamente pelos mares da Grand Line. E essa ilha, chamada Zou, fica no topo das costas de Zunisha. E é assim, então, que o Mokomo do Kedon existe. O primeiro ponto aqui sobre essa sociedade, sobre essa ilha e esses personagens em relação a essa raça dos Minks, nós temos aqui a localização e a sociedade. Eu vou explicar aqui como funcionam essas duas coisas. Então, o Ducado se encontra no topo de Zunisha, como eu falei para vocês anteriormente, que é um elefante enorme e milenar. Se lembra quando eu falei que ele tem uma história muito antiga ali com Joy Boy, né, de séculos atrás, principalmente durante o século perdido, que a gente não sabe o que aconteceu de fato nesse século que foi apagado na obra? Então, Zunisha é esse elefante forte, alto e milenar, tornando o acesso extremamente difícil. Então, não somente esses Minks que vivem nas costas de Zunisha são nômades, mas também o acesso a Zou, que é essa ilha que fica nas costas dele, é extremamente difícil. Então, primeiramente você teria que achar Zunisha vagando pelos mares da Grand Line, e em segundo lugar a gente tem a dificuldade de escalar o elefante, é um elefante alto, forte. Então, no começo do arco de Zou, que é o nome da ilha, a gente vê uma dificuldade enorme dos personagens ali que estavam vindo de Dressrosa para encontrarem o resto da tripulação dos Chapéus de Palha em Zou. Então a gente percebeu ali uma dificuldade de escalar com Luffy, com Robin, com Franky, com o Zope, com os próprios habitantes ali do país de Wano, como Momonosuke, Kinemon. Então, na verdade, a gente ficou alguns episódios ou alguns capítulos do mangá só para esses personagens escalarem o topo ali de Zunisha e acessarem Zou. Então, essa ilha é muito difícil para estrangeiros conseguirem adentrá-la. Alguns habitantes residem na floresta da Baleia e o restante dos habitantes vivem na cidade. Então, indo mais para dentro de Zou, explorando mais a ilha dentro dela, a gente tem dois lugares basicamente bem diferentes e cada um funciona de uma forma. Mas nesse primeiro momento a gente vê que nessa ilha alguns habitantes residem ali na Floresta da Baleia, e eu digo Floresta da Baleia porque primeiro é uma floresta, ou seja, é um conjunto de árvores, e a árvore principal e antiga e que se destaca em Zou tem um formato de uma baleia. Então quem puder aí acessar o Google rapidinho, ou então se eu estiver falando aqui com algum fã já atualizado em
em One Piece vai ver que existe a Floresta da Baleia, porque o tronco da árvore é no formato de uma baleia. E em paralelo a isso, nós temos a sociedade que vive ali no centro da cidade. Podemos dizer que é um centro mais urbano, com casas, prédios, completamente diferente do ambiente, entre aspas, rural que essa sociedade vive na Floresta da Baleia. Então, dentro de Zou, a gente tem essa divisão, né? Alguns habitantes residem ali na cidade e outros na Floresta da Baleia. Cada mink, para quem não sabe, explicando aqui melhor, mink é uma raça em One Piece, que são animais. Então a gente tem coelhos, jaguares, enfim, qualquer tipo de animal que exista aí. E a diferença deles para um animal normal é que eles pensam, eles falam, eles agem como humanos. Então é uma raça específica dentre tantas outras raças de One Piece e que funcionam dessa forma. Então são animais que pensam, que raciocinam e que falam. E aí a gente tem que cada mink é diferente, ou seja, tanto do ponto de vista de identidade, em relação a vozes. Por mais que isso aconteça, cada indivíduo aí é diferente, independentemente da raça que eles são. E essa sociedade é composta por diferentes espécies. Agora a gente vai para o sistema de governo. A gente vai analisar aqui, vai comentar sobre como funciona a política de governança da ilha de Zou. O primeiro ponto é que o sistema de liderança é duplo e alternado. Ou seja, a gente tem aqui entre aspas, reis, dois líderes que controlam essa ilha e se alternam porque a gente vai falar aqui no decorrer do vídeo, eles têm uma faixa de horário para estar no poder, para estar supervisionando a ilha. Então é como se você, por exemplo, que mora no seu prédio, em determinado horário, há um porteiro específico, mas após o tempo dele acabar, outro porteiro vem rendê-lo. Então funciona basicamente assim. É o exemplo mais prático, mais fácil que eu trouxe aqui para que vocês entendam como a ilha de Zou, como o Mokomo do Kedon funciona. Então são dois líderes que supervisionam a ilha de maneira alternada. E os nomes desses líderes são Inuarashi e Nekomamushi. Então, antes da gente explicar mais sobre eles, é importante ressaltar aqui o nome, né? A origem do nome. Inuarashi, porque Inu em japonês é cachorro, então esse mink, ele é um mink cachorro, ele tem uma aparência de cachorro. E Nekomamushi, a gente tem aqui o prefixo neko, que significa gato em japonês. Então, nessa ilha, basicamente, um cachorro e um gato, eles tomam de conta dessa ilha. Esses dois personagens são os líderes de Zou. E eles ocupam um turno de 12 horas cada um. Então, a gente tem uma governança feita por Inuarashi por 12 horas e depois dessas 12 horas, Nekomamushi assume e completa as 24 horas de um dia inteiro. O primeiro líder aqui que a gente vai falar é sobre Inuarashi. Inuarashi é conhecido dentro ali do Mokomo do Kedon ou de Zou, que é a ilha, como o regente do dia. E o turno dele é das 6 da manhã até as 18 horas. Então ele fica aí basicamente a manhã inteira e a tarde toda gerenciando, tomando de conta da ilha para que não haja invasores, supervisionando a sociedade por dentro como um todo. Então, durante as 6 da manhã até as 18 horas, ele ocupa esse horário impondo a sua liderança. Toma conta da cidade e seu esquadrão é composto por mosqueteiros. Então, durante o turno de Inuarashi, a vigilância dele se concentra na cidade, porque é na cidade que ele vive. Diferente de Nekomamushi e os seus aliados ali, os seus servos que vivem na Floresta da Baleia, Inuarashi e os seus mosqueteiros tomam de conta da cidade e ocupam a vigilância sob essa faixa de horário, de 6 às 18 horas. Já Nekomamushi é conhecido como regente da noite e é muito engraçado isso, né? Porque para quem tem pet, quem tem gato e cachorro, sabe que cachorro é um animal que durante o dia está ativo, mas de noite dorme, e os gatos são o oposto, né? Eles dormem durante o dia inteiro, mas de noite estão ali completamente ativos. Eu digo isso porque eu tenho os dois animais na minha casa. Eu tenho um cachorro que quando chega de noite dorme a noite toda e os gatos dormem o dia todo. Quando chega de noite eles saem lá para a sala e ficam brincando, comendo, acordados olhando a rua. Então isso aqui é um aspecto interessante, é uma brincadeira legal, é uma piada legal que Eiichiro Oda fez em One Piece, trazendo essa realidade dos animais para dentro da obra. Mas voltando, Nekomamushi é conhecido como regente da noite, já que Inuarashi é o regente do dia, e o turno de Nekomamushi começa às 18 horas e vai até às 6 da manhã. Então percebam aí
aqui que quando eu falei que é um regime alternado, é por conta disso. O Inuarashi governa ali até as 18 horas, depois Nekomamushi assume com os seus servos e aí fica a noite inteira, a madrugada inteira e aí recomeça o ciclo. Toma conta da Floresta da Baleia e seu esquadrão é composto pelos Guardiões da Floresta. Então, diferente de Inuarashi, que toma de conta ali do centro e os seus servos são basicamente mosqueteiros, Nekomamushi ele toma conta da Floresta da Baleia e os seus servos ali são compostos pelos Guardiões da Floresta. Eu tô falando isso sobre um residir na floresta durante um turno e o outro residir na cidade durante o seu outro turno, porque dependendo do local onde esses líderes e os seus servos ali imediatos moram, faz sentido ele ter uma vigilância maior nesses lugares. Mas, obviamente, que a responsabilidade quando o Inuarashi está acordado ou quando o Nekomamushi está acordado em relação à ilha inteira de Zou é de um deles dependendo do turno. Então, se por exemplo a gente está às 11 horas da noite e acontece alguma coisa na cidade, é de responsabilidade ali de Nekomamushi ir na cidade resolver, porque é o descanso de Inuarashi e os seus comandados. Então, essa governança, essa liderança nesses turnos, ela vai muito mais do que simplesmente o lugar dentro da ilha. Inuarashi e Nekomamushi são amigos, mas são rivais, então logo no começo ali do arco de Zou, a gente vê que há uma rivalidade entre os dois. No arco de Wano, a gente conhece a história deles desde que eles eram pequenos, mas falando sobre Zou, a gente vê que eles são amigos, mas eles são rivais, eles têm muitas rusgas entre si. É mais uma piada de Oda trazendo gato e cachorro, né, que no mundo animal são rivais. Então eu acho muito interessante ele trabalhar com a realidade dessa forma, trazendo os animais e colocando alguns pontos da vida real dentro da história, dentro do arco, para tornar isso mais real e mais leve pra gente. E um último ponto aqui sobre o Mokomo do Kedon é o funcionamento diário. Então, cidadãos ao lado de Inuarashi vivem durante o dia, isso aí, querendo ou não, eu já falei. Então, Inuarashi ali é o comandante dos seus mosqueteiros. Ele e os seus mosqueteiros, eles vivem durante o dia, eles patrulham durante o dia, eles são ativos durante o dia, e os cidadãos, sob as ordens de Nekomamushi, são ativos à noite. Então, a gente tem personagens ali muito importantes como Carrot, Wanda e Pedro, que são minks que trabalham para a proteção de Zou como um todo e que são muito importantes na dinâmica do funcionamento da ilha. E agora, para concluir, o que eu tenho para falar sobre Zou e sobre o Mokomo do Kedon, né, que é esse reino, que é essa sociedade inteira que vive nas costas de Zunisha, é que o reino é extremamente tradicional, cultural e a estabilidade política se perdura por décadas dessa forma. Então, a gente, com a visão macro, pode ver uma raça ali diferente de outras raças de One Piece. É uma raça particular, né, que basicamente compostas por animais que raciocinam, que falam, vivendo de uma forma nômade nas costas de um elefante, vagando pelos mares da Grand Line. E do ponto de vista funcional, político, é uma ilha, é uma sociedade que funciona. Eles possuem cultura, a gente vê que eles têm as tradições deles, eles governam a ilha do jeito que eles podem e é uma maneira eficiente dessa ilha dar certo, nunca teve problemas, tirando no começo do arco de Zou, que a gente vê ali a invasão de um dos lacaios de Kaido, quando eles desgraçam a ilha, mas tirando isso, a gente vê que a ilha é um organismo vivo, ela tem a sua sociedade, ela tem as suas culturas, ela tem as suas tradições, os seus jeitos de ser governada, e isso é muito bom, é muito importante dentro de uma obra que valoriza raças, que valoriza a sociedade, em que cada ilha tem a sua particularidade, para a gente poder observar que essa ilha não é diferente e ela possui as particularidades dela. Eu gosto muito dos minks, a gente teve Carrot aí por muito tempo sendo cogitada a ser uma integrante do bando do Chapéu de Palha, mas isso não aconteceu lá atrás, bem lá atrás mesmo, e é um arco legal, um arco curto, um arco extremamente importante em termos de história, da lore de One Piece, e que eu sugiro muito que todos possam ler, possam assistir e que desfrutem desse arco, porque é lá que a gente vê basicamente onde esse tesouro tá
na última ilha da Grand Line como acessar o próprio One Piece. Então os Minks, eles são bem inteligentes, eles formam uma aliança muito forte atualmente e antigamente também, e eles são muito necessários para que o mundo de One Piece gire, e principalmente do ponto de vista dos nossos personagens principais, que são o Bando do Chapéu de Palha. Se você gostou desse vídeo, por favor, deixe o seu like. Se você gosta desse tipo de conteúdo, considere se inscrever aqui. Até o próximo vídeo. Tchau, pessoal!